Bom dia pessoal. Vou colocar aqui o resumo no planejamento. Bom dia. Fixando aqui meu comentário. Bom dia pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar especialmente, temos um convidado especial aqui, o Diego. O Diego já vai entrar aqui, o Diego é da Sete Vidas Corretora. E hoje nós vamos falar sobre... Aqui. Hoje nós vamos falar sobre o seguro de vida no planejamento financeiro. Bom dia, Rê, tudo bem? Bom dia. Bom Bom dia, Diego. dia, Tudo tudo bom? bem? Tudo jóia? Tudo bem? Ah Bom dia, lá, já Vivi. tem gente aqui falando de você, que você é referência no seguro de vida. Muito Valeu, bom, Brunão. Bruno. Obrigada, gente. Bom dia. Então, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o papel do seguro de vida no planejamento financeiro. Semana passada eu falei bastante aqui sobre planejamento financeiro, os 6 pilares do planejamento financeiro, e um deles é a proteção, né? Parte de previdência e seguros e proteção. E a gente tem alguns estigmas aí, então hoje eu trouxe o Diego aqui para ajudar a Boa. gente a esclarecer essa questão toda. O Diego trabalha com seguros já há muitos anos, já foi reconhecido com vários prêmios internacionais nesse mercado. E há 2 anos e meio tem a corretora própria e atua de forma independente. Então eu gosto muito do Diego ser independente, porque a gente pode olhar todas as opções, né, de Sim. seguros, de seguradoras, para a gente poder escolher o melhor seguro para os nossos clientes. Então, no planejamento financeiro, a gente entende toda a vida da pessoa e analisa, né, o que ela precisa de proteção para a vida. E, e hoje, então, e depois a gente conversa com o Diego. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Conta aí um pouquinho de você. Obrigado. Bom dia, Vivi. Uma alegria, um prazer estar aqui contigo. Você é uma referência no planejamento financeiro, tem muitos clientes, já está nesse segmento também há muito tempo. Seus clientes te adoram, já tive a chance de conhecer alguns deles. Confio em você e isso é importante. Acho que se eu tivesse conhecido um planejador financeiro há mais tempo, sem dúvida, eu estaria mais rico hoje, porque o papel de vocês tem um papel social, né? Essa função ela tem uma função social hoje no Brasil. Vocês ajudam pessoas que estão endividadas a terem um planejamento e perspectiva. Vocês ajudam pessoas que têm muito patrimônio a saber como organizar, como ter liquidez. Vocês ajudam pessoas que estão buscando sonhos a conseguirem enxergar a data para esses sonhos. Então, sem dúvida, ter um planejador por perto é sempre uma ótima decisão, né? Eu e minha esposa, nós temos Obrigada. também e amamos o trabalho do nosso planejador. Quando a gente se conheceu, nós já tínhamos nosso planejador, mas você é uma pessoa É. que faz um trabalho ímpar, você, sua sócia, Florence. Então, obrigado pela função e decisão de vocês. Falando um pouco sobre a questão rapidamente, tenho 35 anos, sou formado em Direito, trabalhei quase 7 anos no Bradesco, na Cidade de Deus, na Matriz. Um pouco mais de 4 anos eu trabalhei como na área PJ, né, na pessoa jurídica. Então eu entendia muito bem a rotina do empreendedor brasileiro, do pequeno, do médio e do grande empreendedor. Fui convidado para trabalhar na Prudential, passei pela MetLife, depois passei por uma corretora bem grande, que atuava na área nacional e internacional. E hoje eu não tenho... A minha bandeira é o meu cliente. Então, o meu papel é entender a necessidade e eu não tenho algo pré-estabelecido. A ideia é entender o teu momento de vida, desenhar o que você precisa exatamente, como se fosse uma roupa sob medida, e aí sim levar uma solução então específica para você.
Eu adoro Muito fazer esse bom. negócio, aprendi a fazer e gosto de fazer esse negócio. Então, você sabe disso, você já fez alguns testes comigo, me indicando alguns clientes para ver se a consultoria seria boa, aparentemente foi. Então, você também já conhece um pouco do meu trabalho. É isso, Vi. Sim, muito bom. Gente, bom dia. Aí tem várias pessoas entrando, a Yara, a Fabi, Jamil, a I9PI, que está sempre aqui também, a Tassi, Cristina, César, Bruno, né? Sejam muito bem-vindos. E eu quero começar aqui, Diego. Eu acabei de ler antes da gente entrar aqui, eu olhei no Instagram, vi o post de uma amiga, da Ana Leone, até compartilhei lá no meu stories para vocês verem depois. Mas achei muito oportuno, né, para o nosso papo. Que o post Vamos dizia lá. assim, né? Qual que é a filosofia das pessoas aqui, pelo menos, né, aqui no Brasil a gente tem muito assim. A pessoa diz o seguinte: não faço seguro de vida porque eu não vou morrer cedo. E para que eu vou poupar se eu posso morrer amanhã? Então, Tá na hora de certo. poupar, as pessoas não poupam porque vai que morre amanhã, e na hora de fazer o seguro de vida, não faz porque não vai morrer cedo. Você tem algumas estatísticas, né, sobre esse mercado de seguros Sim, aqui no Brasil. Conta um pouquinho para gente. vamos lá. O mercado segurador no Brasil, apesar de estar indo, né, ele está em crescimento nesse momento, principalmente nesse período de pandemia, né? Se você olhar as estatísticas sobre o mercado segurador no Brasil, ele é meio assustador. Menos de 20% da população tem um seguro de vida individual ativo. E se você pegar essa informação, pensando em 211 milhões de brasileiros, 154 milhões de brasileiros em idade ativa, a gente está falando de que a maioria desses seguros são seguros empresariais, não são seguros individuais. E ainda as pessoas que têm um seguro de vida individual, geralmente elas ainda têm uma proteção que está abaixo da necessidade dela. Então é um cobertor que não vai cobrir se tiver realmente um problema. Então, esse é um ponto. Se você pegar mais de 30 milhões de veículos não tem seguro de carro em 2020, isso é um absurdo. Você tem mais de 150 milhões de pessoas que não têm plano de saúde ativo, um plano de saúde privado. É. Você tem alguns números meio assustadores. Se você pensar em estatística, em 2050, mais de 67 milhões de brasileiros terão mais do que 65 anos. Eu, em 2050, terei 65 anos, espero. E serão mais de 300 mil centenários no Brasil. Então, a pessoa, olhando o cenário de hoje, falar que pode morrer. Ah, eu não vou me planejar porque eu posso morrer cedo. O problema é que se ela não morrer cedo, ela vai ser o quê? Vai depender do É. SUS, ela vai depender do INSS, que a gente não tem a mínima garantia se ele como que vai ser isso daqui a 10 anos. Então, essa questão de síndrome do Superman, eu não vou morrer. As pessoas morrem, Sim. infelizmente, né? Acontece, eu não quero, né? Mas um dia Aliás, eu sei que aliás, vai. e esse é um fato que eu costumo falar assim, olha, né, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, não tem jeito, né? Sim. Então, nada mais natural seria a gente falar disso de uma forma tranquila. E Sim. tem gente que esquece, né? Tem gente que não sabe que vai morrer. Às vezes eu conto assim, você sabe que você vai morrer um dia, né? Não vai ficar para Não tem Matusalém. jeito. Enfim, não tem jeito, Tem vários né? exemplos aí no mercado, até de pessoas famosas que chegaram a ser multimilionárias, que esgotaram a reserva achando que morreriam antes e não morreram. É, E sim. terminaram o momento de vida numa uma queda absurda, né? Então, Não, por isso precisa de um planejador para você poder enxergar o futuro. Vocês têm ferramentas que mostram, né? Como que vai ser a minha aposentadoria? Recentemente, eu faço parte de um grupo, né? Chama Superação Total. É um grupo de empreendedores no ramo de seguros. E nós tivemos uma live lá recentemente que eles indicavam de que países desenvolvidos, a maior parte do planejamento das pessoas nos países desenvolvidos
mais de um terço deles está voltado para o futuro deles. Por quê? Porque todo mundo sabe que um dia vai chegar. Então, não tem como esperar passar essa responsabilidade para o Estado e deixar o Estado falar quanto você vai ganhar. Esse é um risco que eu não quero correr. Então, eu prefiro um planejador financeiro. E a longevidade está aí muito forte, né? Cada vez mais a gente vê pessoas com 100 anos de idade e bem, e isso vai acontecer cada vez mais, né? Agora, qual que é a vantagem de se ter um seguro de vida? Qual que é o papel do seguro de vida num planejamento financeiro, Diego? Vamos lá. Grande parte das pessoas, elas, como isso talvez não é uma cultura, essa pessoa ela não recebeu talvez esse modelo, esse exemplo dos pais, ou não cresceu com isso, não sabe a importância que se tem de um seguro de vida. Existe uma espécie de uma metodologia que os países desenvolvidos usam, chamada de PIL, que seriam de 3 colunas. A coluna do planejamento, né, e proteção, a coluna do investimento e a coluna do legado. Quando a gente está falando de proteção e planejamento, as pessoas em países desenvolvidos se protegem. Tem seguro de carro, tem seguro de casa, tem seguros, plano de saúde. É importante ter um seguro de vida, um seguro para a vida, um seguro de morte, pensando, né, questão de sucessória. Aí sim, você tem a coluna da proteção preenchida. Aí você vem para a coluna do investimento. Você vem para essa coluna para você guardar dinheiro, poupar dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. E você tem a coluna do legado, né? Um dia você vai querer passar o seu negócio para a família, vender ou deixar algo para as pessoas que você ama. Então você também tem que pensar na coluna legado. Essa coluna, ela é importante. É isso. Então, acho que se você pensar em planejamento atrelado à proteção, um vai ser a base do outro, né? Sim. Enquanto você está construindo, imagina aqui, eu vou fazer um rabisco aqui bobo, mas imagina que você está construindo o teu patrimônio. Você está buscando lá o teu objetivo. Todo mundo está buscando chegar em um número e esse número superar e esse número manter o que você precisa, né? Para ter uma certa independência financeira. Então, enquanto você está você está galgando esse degrau, você precisa de uma proteção. Caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, você vai ficar bem financeiramente falando. Né? Sim, claro vai garantir aquele planejamento, né? Porque a gente faz um planejamento para o cliente, para a família, e caso aconteça, né? Então, daqui 15 anos, 20 anos, vamos chegar a isso, vai ter a faculdade do filho, enfim, tem os projetos. Mas se caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, o seguro garante que, como você ainda não chegou naquele patrimônio necessário para o projeto, o seguro vai cobrir esse gap que falta até atingir esse patrimônio, esse objetivo, né, para aquele projeto. Muito bom. Muito bom. Diego, temos uma pergunta aqui. A Renata perguntou o seguinte: a cada quanto tempo que eu tenho que rever o meu seguro de vida, se a minha situação permanece, né, sem muitas mudanças ao longo de alguns anos? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Existem algumas seguradoras que são muito sofisticadas, elas têm características de produtos internacionais. E são essas que geralmente eu gosto de trabalhar, porque elas têm algumas vantagens sobre outras seguradoras, sobre seguros convencionais. Então, eu recomendo aos meus clientes, né, eu estou falando aí que já nessa caminhada são mais de 1.000 clientes, né, nesse período, a sempre reverem. A vida ela é dinâmica, ela não é cíclica, então isso significa que de tempos em tempos você pode ter momentos melhores financeiros ou momentos piores. Você pode ter um filho, você pode separar do marido, muitas situações podem mudar na sua vida. Então, o interessante é você sempre ter uma pessoa de confiança, um planejador financeiro e um consultor, um corretor, que ele vai estar preocupado não com comissão, que isso é uma coisa também que, infelizmente, muitos corretores eles transpassam esse mau profissionalismo.
Então, qual é o meu papel? O meu papel é ajudar você no teu momento de vida e ver se esse planejamento, se esse seguro que foi feito hoje, ele ainda faz sentido daqui a um período. Não que tenha que, talvez até precise, mas geralmente você tem que fazer ajustes, ou para cima ou para baixo na tua Uhum. proteção, né? Às vezes Mas você você tem acha um... que precisa rever todo ano, assim, ou a cada 2 anos? Assim, se Com não aconteceu certeza, nada, com né? certeza. Se não aconteceu nada, é um breve bate-papo, um acompanhamento, só para ver que está tudo bem. Mas é sempre bom, sim. Não é uma coisa que você faz e fecha o olho. Existem produtos que são produtos vitalício. Esse é um produto que não tem o que fazer. Você está comprando para que ele dure até os 100 anos, você só tem que fazer uma função, pagar. Agora, tem outras proteções, que acho até, se você quiser falar um pouco sobre isso, existe uma diferença entre proteção para a morte e proteção para a vida. Ah, isso é importante, né? Porque a gente fala aquilo lá, o seguro de vida ou seguro em vida, né? Ou Isso, seguro para a vida, né? Que a isso gente aí. comentou também, seguro de vida e seguro para a vida. Qual que é a diferença desses dois, né? Porque a gente só fala seguro de vida, mas as pessoas não sabem as diferenças que existem entre os vários tipos de seguros e a importância de cada um, né? Sim. Como o mercado brasileiro ele está se desenvolvendo ao longo dos anos, tem esse estigma que seguro de vida, tudo de seguro de vida está vinculado a seguro de morte. Aí a gente ouve, né? Aquelas, eu não quero deixar nada para o Ricardão, ah, se morrer acabou, eu não estou preocupado. Mas aí entra outros aspectos, talvez a gente vai falar um pouco depois, sobre a questão de quanto custa uma educação para o filho. O seguro ele pode proteger essa educação, a questão sucessória, a questão de inventário. Mas tirando essa parte, o seguro de morte, no caso de ausência precoce, no caso de morte do segurado, as pessoas morrem, mesmo os que têm síndrome de Superman também morrem. Então, quando isso acontece, a melhor coisa a se fazer é ter uma proteção, um seguro de vida, para a questão de inventário. O que você comprou? O que tem no seu nome? Mesmo pós, a família vai ter que pagar no mínimo 6% de um advogado e no mínimo, hoje, em São Paulo, 4% de TCMD. Mas na maior parte dos estados, a gente está falando de 8%. Então, 8 mais 6 são 14. Em São Paulo, a gente está falando de 10% de imposto na morte. Então, esse é a primeira despesa junto com a questão funerária e tudo mais. Então, essa parte, a parte do seguro de morte, sem contar despesas póstumas, educação e talvez dívidas e outras situações que você quer deixar um seguro para as pessoas que você ama, ok? Agora, o que é o seguro? Esse é o seguro de morte. Esse é o seguro de despesas póstumas, questões posteriores. Agora, o que é uma proteção para a vida? Então, existem uma série de proteções em vida que você pode usar. Então, são questões temporárias, tem até questões definitivas. Questões definitivas pode ser a invalidez total, alguém ficar cadeirante, deficiente, tetraplégico, paraplégico, é uma questão definitiva. Mas, sem dúvida, é melhor você ter 1 milhão na sua conta para fazer o ajuste na cadeira, no carro, na casa, no seu apartamento, para você não ficar dependendo. Às vezes vai mudar totalmente o seu estilo de vida. Então, questões definitivas. Questões temporárias, aliás, invalidez parcial acidental ou até invalidez parcial por doença. Eu tenho muitos clientes que se preocupam muito com isso. Então, principalmente médicos, advogados, profissionais liberais, né? Planejadores, todos têm esse tipo de proteção. Faz muito sentido, né? Sim. E tem outras proteções para questões temporárias, como doenças graves, coberturas que cobram câncer, AVC, infarto, Alzheimer, queimadura grave, e aí vai. Você tem questões como risco cirúrgico, você tem questões como o um Opa, cliente me voltou. ligando. Deu uma. Vou. Um cliente me ligando agora, não é o horário. Então, Não é horário. às nove. Então, o DIT é um produto de lucro cessante, que é aquela questão de você é um profissional liberal, você é um autônomo, e se você
de repente, cirurgião quebrar o braço, você não vai conseguir fazer uma cirurgia. Você que é um dentista, você não vai conseguir fazer isso. E talvez um planejador financeiro que fique doente por 30 dias, como que vai ficar a renda desse planejador? Como é que vai ficar a renda desse advogado ou desse médico? Então, existem proteções para a vida, até para o lucro cessante, né? Se não tiver mais renda, você tem uma proteção que ela vai garantir a sua renda por até um ano. Então, são proteções em vida, para proteger a tua renda mensal. Isso é importante. Então, a gente falou, seguro em vida seria essa proteção de lucro cessante, se a pessoa é um autônomo, né, um médico e tal, e por algum Sim. motivo precisa ficar sem trabalhar por um período. Tem a proteção da invalidez permanente e da invalidez temporária, né? Isso aí. Isso mesmo. Invalidez temporária e lucro cessante é a mesma coisa, não? Você tem duas situações. Você tem proteções que elas vão cobrir desde Ler e Dort, que são doenças repetitivas, né? Você tem profissionais, às vezes, que usam muita repetição, como a gente tem clientes cabeleireiros, né, muito bem sucedidos, que eles têm problemas, né, com o passar dos anos, e ele tem garantias. A gente está falando pode ser uma doença ou pode ser até um acidente. Isso está tudo dentro de um mesmo produto, que é o DIT. Até mesmo clientes que têm alta renda, como servidores públicos ou CLTs, talvez seja importante, dependendo do cenário, dependendo da reserva. Semana passada eu atendi um cliente, que ele é servidor público, mas ele está no regime pós-92. Então, ou seja, ele não tem aquelas garantias após a aposentadoria, e se ele se aposentar agora, o salário dele, ele tem um salário alto, mas ele cai automaticamente para o INSS e seria um caos na vida dele, por não ter a reserva que ele ainda espera. Então ele precisa de um produto desse. Então mesmo se você é um servidor público, ou se você é um CLT executivo de uma empresa, pode ser interessante a gente desenhar alguma coisa nesse cenário. Tá, bacana. Então falamos de seguro, né, nos seguros em vida, que seria proteção de lucro cessante, invalidez permanente, e aí a pessoa recebe aquele prêmio para fazer essas adaptações, para remediar ali. Sim. E invalidez temporária. Agora tem também o seguro de doenças graves, né? Como que funciona? É importante a pessoa ter esse seguro também, né? Exato. Aqui no Brasil, esse é o segundo produto que mais se paga. O primeiro é o DIT, diária por incapacidade temporária, e o segundo produto é o doenças graves. A estatística são homens de 42 anos aqui em São Paulo. São os mais, vamos falar... Que tipo de doença risco que maior. os homens têm? Qual que é o... AVC e infarto. Ah, tá. Então, 42, 43 anos é o target. É um target de risco alto, exatamente, talvez pelo momento de vida, né, desses homens. O momento de vida, talvez, má alimentação, noites mal dormidas, estresse muito forte. Chega um momento que o corpo ele acaba reclamando e você tem aí um diagnóstico de. Então, esses produtos, eles são muito relevantes. Ninguém espera ter câncer, né? É loteria, infelizmente. Ninguém espera ter um AVC ou ter um infarto. Mas o AVC e o infarto, ele está muito vinculado ao teu estilo de vida. O câncer também, né? Dependendo do tipo de alimentação, dependendo de como você leva a tua rotina, você pode estar mais propenso a. Sem contar que também tem a questão do histórico familiar, que algumas seguradoras levam isso muito em consideração. Se o seu pai morreu de câncer após uma determinada idade ou antes de uma determinada idade, isso pode influenciar diretamente em você. Então, algumas seguradoras elas levam isso muito em consideração. Se você tem já esse histórico familiar, eu recomendo buscar rapidamente um seguro, porque talvez você tenha um risco aumentado, né? Muito relevante essa proteção. E até aproveitando para falar, né? E qual que é a garantia que a pessoa tem? Assim, por exemplo, se a pessoa tem um seguro de vida e ela não paga naquele mês por algum
problema? Sei lá, foi debitar na conta e deu erro, não Sim. sei, ou não pagou Mudou o cartão naquele de mês. crédito. Quanto Sim. tempo que a pessoa tem para se restabelecer ou para ir atrás e acertar esse pagamento e não perder o seguro? Qual que é o prazo legal? Só comentar aqui, cumprimentar um amigo. David, bom dia, meu amigo. Prazer em vê-lo aqui. Rapidamente. Cumprimentar aí também o doutor Alberto, que tem estado aqui toda semana, todo dia, né? O Jorge. Enfim, tem mais uma pergunta aí também para a gente César. responder daqui a pouco. César Gasperi é um cara muito experiente também em seguros de vida. Tem um vasto currículo, um cara de confiança. Gosto muito desse cara. Falando então rapidamente sobre isso. As garantias, né? Esse prazo, se não Sim. pagou um mês, já perde o seguro, como é que é? Não, como é que funciona? No modelo convencional, nos seguros convencionais que a gente está habituado a ver aí no mercado, ou geralmente até questões de seguros de banco, eles são muito criteriosos com essas coisas. Então, eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de seguro, geralmente, exatamente porque eles são muito engessados, não são flexíveis. Os seguros que eu trabalho com, as seguradoras que têm característica internacional, que você conhece, você gosta de trabalhar com elas também, são seguradoras que te dão flexibilidade de 60 dias ou às vezes até 90 dias de um desencaixe no teu fluxo ali. Então, putz, às vezes você acaba atrasando 30, 60 dias, às vezes até 90 dias. E aí, se tiver até no prazo de 90 dias o risco morte ou qualquer outro tipo de sinistro, está em condições gerais que você tem cobertura. Isso é muito bom para você. Quem é empreendedor, às vezes, né, ainda mais os que não estão planejados, às vezes não tem um alto e baixo. Então, se isso Sim, acontece, o teu cartão está sem limite, não bate lá a tua proteção, ou vai pingar o débito automático, não tem o crédito na conta, e você vai ficar sem proteção, não tem sim. condições. Então, você É. precisa buscar, né, pessoas que tenham esse conhecimento desse tipo de produto para você ter a garantia. Então, no caso de morte, no caso de invalidez, o que essas seguradoras fazem? Elas pagam esse um, dois ou até três boletos atrasados e a família recebe normalmente a proteção. Então, realmente, vale a pena. Uhum. Bom, Arão, gente, vou até explicar por que eu estou perguntando isso, né? Porque não sei se todo, né, tem muita gente nova aqui, mas eu tive câncer de mama e quando eu tive o câncer a primeira vez, tive duas vezes, a primeira vez eu tinha um seguro de vida com proteção de doenças graves, mas tinha dado problema no meu cartão de crédito, que era débito no cartão, tinha sido clonado, enfim, não deu tempo de fazer a alteração. restabelecer, eu pedi nova débito no cartão, enfim, eles falaram que mandaram o documento, eu não recebi, aí o tempo foi passando e, e daí deu o quê? 3, 4 meses depois eu tive o diagnóstico do câncer, então perdi meu seguro de Nossa. doenças graves, não, e um pouquinho antes. E, enfim, foi bem duro para mim, né? Não ter aquele apoio ali naquele momento, mas Sim. graças a Deus eu tinha o planejamento financeiro que me ajudou. Então eu dou até uma dica aqui para todo mundo, sempre que fizer um seguro de vida, colocar como débito na conta corrente. Não coloca no cartão, que as milhas não vale a pena o risco de você perder o seguro, como aconteceu comigo, né? Sim. E olha, a Regiane está perguntando aqui o seguinte, Diego: em que situação é interessante contratar um seguro vitalício que foi mencionado? Muito boa. Ótima pergunta. Bem, o melhor dos mundos é ter um seguro até os 100 anos de idade, porque você não sabe até quando você vai permanecer nesse plano. Só que o seguro de vida vitalício, ele tem algumas regras e o custo dele ele é muito elevado, porque ele também é um seguro que é 100% resgatável. Então você tem proteções nacionais e proteções internacionais de acordo com a necessidade, o tamanho e regras de cada cliente, tá? Mas quando se é
o melhor dos mundos para um seguro vitalício? Então, depende do cenário, tá? Mas vamos levar em consideração um casal, 2 filhos, 40 anos, filhos ali pequenos, idade escolar. Pode ser interessante um seguro vitalício? Sem dúvida pode. É muito mais barato você transmitir uma pólice de seguro para os teus filhos do que um apartamento para cada um. Se você for comprar um apartamento para cada um, suponhamos que você pague 500 mil em cada apartamento. Não seria interessante você pagar 250 mil por uma pólice de 500 mil? Interessante, não é? Só que você tem que ter 250 mil ao longo dos anos para você pagar uma pólice vitalícia. Então, aí se... Mas ele Diego, paga 250 mil de uma vez, é isso? não. Eu estou dando um exemplo de um seguro que você pode pagar até os 100 anos. Tá. Então, um dia vai ser o último dia. E quando isso acontecer, você deixou um patrimônio de 500 e você pagou 200, 250. Entendi. É um exemplo grosso só para entender que a pólice de seguro para fazer a transmissão de patrimônio, ela é uma estratégia muito mais barata para você, para tua família, para os teus filhos, entendeu? Fora do Brasil, para você pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, é de 40%. 40%. Então, se você tem um apartamento de 1 milhão, são 400 mil de imposto. Isso é um absurdo. É o futuro do Brasil. Infelizmente, o Brasil ITCMD é barato. Você paga 10%. Já tem projeto de lei na Câmara para ir para 22%, com pelo menos mais 6% do advogado. A gente está falando de 28%. E ainda vai estar barato, porque se você é um estrangeiro com patrimônio nos Estados Unidos, você paga 50% de imposto. O Arão é especialista na área internacional, está nos assistindo aí também. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, eu quero falar para vocês, o seguro de vida vitalício, de repente você vai fazer proteção para o período produtivo até os seus 60, 65 anos, 70 anos, e depois disso você vai deixar uma parte pequena de vitalício pensando só na transmissão de patrimônio. Então, assim, tem estratégias. Só para cobrir esse imposto, né? Só para cobrir Exatamente. esse imposto, pegando todo o patrimônio, você tem ali segurado o valor do imposto. Agora, uma conta que tem que fazer, que a gente sempre faz, Regiane, no planejamento financeiro, é olhar, tá, mas se a pessoa já vai ter um patrimônio construído, será que vai precisar mesmo, né, desse vitalício? Então, isso depende de cada caso, depende de entender, a pessoa já tem um patrimônio, de repente vai pôr uma parte ali na previdência privada para fazer essa transmissão do patrimônio, isso. Ou é melhor o seguro, então... A gente analisa também bastante caso a caso. Aliás, até respondendo a pergunta aqui do César, ele está perguntando... Você ia comentar alguma coisa sobre isso? Só um comentário. Às vezes, pessoas que têm muito patrimônio, milhões em patrimônio, isso pode ser um elefante branco. Porque fica muito caro se a pessoa não tiver uma holding, se a pessoa não fizer essa transmissão em vida, e, você vai ter que ter muita previdência para pagar imposto. Né, para poder pegar esse dinheiro para poder pagar imposto. Então é muito mais barato comprar uma pólice de seguro. Então a gente passou por situações recentes de clientes que precisam fazer uma transmissão. Por exemplo, a gente tem um cliente que tem milhões em patrimônio e a gente fez um estudo para esse cliente de um seguro vitalício que ele paga em 10 anos e ele paga ali um X% daquela pólice, que ele sabe que a família vai derreter uma parte do patrimônio dele só para pagar imposto. Então é mais barato ele comprar uma pólice vitalícia para pagar esse imposto um dia do que ele realmente ter que pagar o imposto do dinheiro dele sem ter a pólice. Então, realmente vale a pena a pólice do seguro de vida. Tá? Sim, mesmo para quem é muito rico, para quem tem muito patrimônio, muito dinheiro investido, é mais barato. É assim que é feito no Japão, é assim que é feito nos Estados Unidos, assim que é feito em países muito desenvolvidos. E como você mesmo comentou, e aí sempre faz um estudar, vale a pena fazer a holding familiar para pagar esse menos imposto, ou mesmo fazendo a holding eu vou precisar de um seguro, então
vai muito desses estudos. E Sim. o César está me perguntando aqui, né? Como vocês fazem para linkar o planejamento financeiro com o seguro de vida, uma vez que os brasileiros não têm essa cultura? César, Ixi. né, quando a gente faz o planejamento financeiro da pessoa, a gente olha toda a situação de vida da pessoa hoje, os projetos, o patrimônio que possui, quanto que pode gastar, guardar por mês, né? Toda essa questão. E a gente, por exemplo, recentemente a gente teve um caso que a gente identificou tudo isso. Cliente ok, tá indo super bem, tá com as contas do dia a dia organizado, tá guardando dinheiro todo mês e tudo mais, mas é uma família que tem a esposa, né, ela trabalha com o marido e tem 2 filhos. E tem, então, enfim, tem uma única fonte de renda na família. E esse marido, ele, né, que dá os treinamentos, enfim, ele trabalha, ele que gera toda essa renda. E tá indo bem, estão construindo um patrimônio, mas hoje eles têm um patrimônio? Não, não tem, estão construindo. Mas o que acontece se essa única fonte de renda, né, se esse homem tem algum problema de saúde, tem, né, alguma coisa e, enfim, ou fica inválido ou vem a falecer, como que fica essa família? Então, no planejamento financeiro, quando a gente olha para tudo isso, fica muito claro a necessidade de um seguro de vida para proteger essa possível falta dessa Sim. renda, caso aconteça antes né, deles juntarem aquele patrimônio. E Sim. aí fica muito mais assim, então, isso a gente olha no planejamento. Às vezes a pessoa pensa que é só investir dinheiro, mas na verdade, às vezes vale a pena ela investir um pouco menos e gastar um pouco, né? Fazer um investimento também num seguro de vida para equilibrar esse planejamento, né? Esse ciclo de Sim. vida. O que você pode comentar, Diego, sobre isso? Olha, eu comecei a carreira de corretor em 2014 e o approach, o discurso do planejamento, ele é muito sedutor, porque a maioria das pessoas não tem planejamento. Essa é a realidade. Mesmo eu trabalhei no mercado bancário por quase 7 anos e eu posso falar para vocês que muitos bancários com muitos problemas financeiros, até porque eu atendia a matriz do Bradesco. Então, eu cuidei muito tempo também de funcionários. Então, mesmo você trabalhando em uma instituição financeira, você pode, muitas vezes, casa de ferreiro, espeto de pau. Você trabalha numa instituição financeira e você tem muitos problemas financeiros por falta de planejamento, porque isso não é uma cultura no Brasil. Então, como que atrela o seguro de vida e o planejamento financeiro? Eu acho que depois que eu conheci de perto o trabalho do planejamento financeiro, eu não consigo ver eles separados. Porque o planejador financeiro, ele te dá uma perspectiva de prazo, de possibilidades e do que você está buscando para a sua vida. Tem pessoa que está buscando, olha, se eu tiver 3 mil por mês aposentado, estou bem. Tem pessoas que vão pensar, eu quero 5 mil por mês. Tem pessoas que querem 10 mil por mês. Tem pessoas que querem 20 mil por mês, mas não guarda R$ 100 hoje por mês. Que estão totalmente alienados. Então, né, a Vivi deve encontrar clientes assim que falam, olha, eu quero me aposentar com 20 mil por mês ou 5 mil dólares por mês e eu quero ficar tranquilo. A pessoa tem 40, 45 anos e você vai ver, legal, quanto você tem de reserva? Não, isso ainda não tenho. Quanto você aporta na Previdência? Não, ainda não faço. Como que está diversificada a sua carteira? Que carteira? Então você fala, peraí, vamos fazer a conta de lá para cá. Você quer 20 mil por mês, em um ano 240 mil, em 10 anos 2 milhões e 400, em 20 anos, né? São 4.800, em 30... Opa, se a gente trouxer isso de lá para cá, você ainda não tem nada. Então, não tem como você falar que o planejamento, às vezes, ele não te dá um banho de água gelada, mas de realidade, para você falar, peraí, eu tô aqui, eu tô pensando que eu vou estar aqui, meu amigo. Pelo teu ritmo aí, se não tiver INSS, você vai trabalhar até 80 anos de idade. Então,
Se você tem uma perspectiva com planejamento financeiro, você quer ter um seguro de vida para proteger esse, sinceramente, o sentimento de perda é muito maior que o sentimento de ganho. Se você já conseguiu construir alguma coisa, proteja o que você tem. Você Muito protege o que bom. você tem por meio de um seguro de vida. Por meio de Sim, um seguro exato. para a vida. Então, não tem como, César, hoje, eu não tenho como dizer que um está fora do outro. Na realidade, eles estão totalmente atrelados um ao outro. Olha, os meus clientes que não são planejados, eu recomendo planejadores. Eu falo, olha, doutor, você precisa de planejamento financeiro. Eu tenho doutores, caras maravilhosos, não tem planejamento. E eu falei para eles, eu Faz falei, toda a olha, diferença, né? eu não sou planejador financeiro, eu sou corretor de seguros. O meu papel é vender o que você precisa comprar. Você precisa proteger isso aqui se você ficar doente, precisa proteger isso aqui se você ficar inválido, você precisa deixar isso aqui se você morrer. Para tuas pequenininhas, para tua esposa, para tua família que você apoia e ajuda. Agora, as suas contas estão uma bagunça. Agora, É porque senão depois ele não consegue nem pagar o seguro de vida, né? Então exato. aí já Eu viu. já tive clientes que faturavam 30, 40, 50 mil por mês, que às vezes a conta de luz era cortada. E você vai falar que Então, absurdo? É falta de dinheiro? Não é. exato. É falta da Exatamente. Vivi, falta de planejadores bons, né? Que podem dar uma visão, uma perspectiva para a pessoa querer mais, né? Quando você Sim. começa a ver o cofrinho engordar, você fala, caramba, vamos, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer isso melhor. Você começa a enxergar esse futuro, né? Vale a pena. É. Ó, Diego, a gente tem uma pergunta aqui da Up Colchões, está perguntando qual a idade de maior risco de doenças graves para os homens? Olha, a faixa entre 40 e 50 anos é a faixa de maior risco, tá? Tem uma idade que o homem em São Paulo, entre 42 e 43 anos, é o target. Então, o Isso em David... São Paulo, né? Não é no São Brasil, Paulo. Não, isso é não é no São Brasil. Paulo. São Paulo. Tá, Eu não sei tá. essa estatística Brasil, mas o Brasil, tá. David é um cara que tem 40 anos. Ou acabou de fazer entre 39 e 40 anos. Então, você está partindo, ainda bem, para essa idade de risco. Então, recomendo ter uma boa proteção, David. Ele é Legal, bom, empreendedor há muitos entendi. anos, é um cliente querido, um amigo, que se tornou um amigo, Uhum. né? E ele tem uma boa proteção. Então, Legal, pode ficar legal. E tranquilo. ele pode vir para o planejamento financeiro também, né? Pega essa, Bom, David. é. O Arão comentou aqui, né, que o seguro de vida é herança que a gente contrata antecipadamente. Enquanto vamos vivendo, a gente vai construindo a herança, mas se falecer prematuramente, a herança está garantida, né? Muito bom. A Renata também pergunta aqui, olha, a pólice de seguro de vida tem problema caso eu queira trocar de... Tem portabilidade, quer dizer, tem portabilidade para trocar de corretora? A gente consegue portar um seguro de uma corretora para outra? Ou tem Olha, que daí fazer outro seguro? Como é que... Aprovar tudo de existe, novo? Como é que é? existe até uma modalidade de seguro no Brasil, é um produto, esse é termo técnico chamado DOTAL. Existem vários modelos de produto, Whole Life, Universal Life, o Dotal Misto com Performance, são nomes de produtos de seguro, né? É um termo técnico. Tem até essa modalidade, que é um Dotal Misto, que você poderia portar. Mas esse é um seguro que talvez ele seja pouquíssimo vendido. Então, seria muito difícil ela mesmo ter um produto desse que poderia haver uma portabilidade. O mais correto seria ter uma reunião, um bate-papo, para entender o que você tem e provavelmente, se você tem um seguro convencional, que tem renovações anuais, que lá o artigo 769 do Código Civil Brasileiro indica que se você tiver qualquer alteração de saúde, você tem que comunicar à seguradora. Se você não comunicar à seguradora, pode-se entender que isso é uma má-fé e você pode não estar coberta.
Então, muitas pessoas não têm noção disso. E tem seguradoras que isso é um prato cheio, infelizmente. São seguradoras convencionais que elas vão agarrar esse artigo do Código Civil para não te pagar. Enquanto outras seguradoras, que são as que têm característica internacional, elas vão congelar a sua idade e vão congelar a tua saúde. O que significa isso? Não seria incrível você ter um seguro de vida que é linear? Não seria incrível você ter um seguro de vida que congela a tua idade? Daqui 20 anos você vai pagar como se tivesse a idade de hoje. Não seria incrível você ter um seguro de vida que ele não aumenta todo ano quando você ficar mais velho? E não seria incrível ter um seguro que pega hoje, você tá bonita aí, jovem, saudável, bem, congela a tua idade, e se daqui 5 anos, 1 ano, 10 anos, você passar a ter diabetes, você passar a ter colesterol, você passar a ser hipertensa, não aumentasse R$ 1 o teu seguro por causa disso? Ou seja, nesse caso, nesse modelo de seguradora, mesmo você aumentando o teu risco, você não vai pagar mais por isso. Esse código, o artigo 769 do Código Civil, ele não vai ser um problema para você. Na realidade, não vai importar. Então, por isso que é interessante entender e fazer esse comparativo, porque muitas vezes você acha que está protegido. Olha, só para compartilhar aqui, uma das pessoas que está nessa live, o planejador financeiro, ele indicou um cliente para mim e eu fui fazer uma consultoria, né? Um médico. O cara pagava um valor assim, mais de R$ 40 mil por ano de seguro de vida. Quando a gente chegou lá, e eu planilhei o que ele tinha só para falar, eu não critiquei nada disso, eu só falei, olha, você tem isso aqui. Aí ele falou, nossa, eu achava que estava protegido. Porque quando você faz o cálculo dos filhos, de quanto ele ganha, de quanto ele gasta e do que ele precisa, não interessa quanto você paga, interessa é quanto você tem de proteção. E aí ele percebeu que não estava protegido. Eu consegui fazer ele pagar metade do que ele pagava com o dobro de proteção. Foi recentemente também um outro cliente, que ele até é um cliente aqui da Paulista, aqui em São Paulo. Ele tem seguros de 2, 3 bancos, ele tem seguro de 2 seguradoras diferentes, ou seja, ele tem mais de 5 seguros. Nossa. E quando eu planilhei tudo e somei tudo, o valor que ele paga é bem alto. Mas quando você vê a soma de todas as proteções, é um valor baixo. Aí ele fala, nossa, eu tinha uma sensação de proteção, mas hoje você me deixou preocupado. Eu falei, olha, meu papel não é deixar você preocupado. É mostrar onde você está agora. E eu vou te dar uma solução diferente. Dei uma visão diferente para ele de proteção. Ele falou, realmente nesse cenário eu me sinto mais protegido. E ele vai pagar menos. Então não seria interessante para você, Vivi, pagar menos e ter mais? Num lugar que vai te dar esse tipo de garantia que eu falei? Então essa é a proposta que geralmente eu levo, tá? E é o que a gente faz no planejamento financeiro, porque aí a pessoa pode pegar esse saldo que ela pagava, né? A gente otimiza o patrimônio da pessoa. Ela pega esse saldo que ela pagava e vai guardar esse dinheiro para fazer a viagem no final do ano, para construir o patrimônio enquanto depois vai diminuindo o seguro, né? E ganha eficiência, né? Mais eficiência mesmo, inteligência com esse patrimônio. A Luciana está perguntando aqui, né? Por exemplo, olha, quero deixar 1 milhão para meus filhos. No caso, se eu morrer, quanto gastaria por mês? Como fazer essa conta? Nossa, Luciana, essa é uma conta que tem muitos fatores, né? Muitos fatores para a gente colocar na balança. A gente não consegue fazer essa conta agora, acho que o Diego vai comentar rapidamente, mas a gente precisa saber a sua idade, os seus antecedentes, né? Você tem o histórico familiar. Histórico familiar, histórico seu, saúde atual. Uma série de coisas que são colocadas na balança para você, para poder fazer esse cálculo. Então, esse seguro pode variar muito. Sim, o valor, né? Muito. Sim. Depende muito. Fazer um comentário, tá, Luciana? Vai depender de todos esses fatores, depender da sua renda, da sua despesa, do patrimônio que você tem, pensar na questão de inventário, mas só para dar uma palhinha, tá?
Também tem a idade do seu filho, uma coisa é ele ter 2 anos, outra coisa é ele ter 15 anos. Então, para a gente fazer o cálculo de quanto tempo pode ser isso, a sua idade, uma coisa é você ter 40, outra coisa é você ter 50, outra coisa é você ter 60 anos, né? Ou 30, vai depender desse... Por quê? Porque você vai ter que fazer uma conta, e essa conta vai trazer qual o melhor seguro. E o prazo também. Por Exato. exemplo, se você é uma pessoa que está entre 40 e 50 anos, uma idade ali geralmente de... subentende que a pessoa nessa idade ela já não está mais buscando... ela já deve ter quitado o seu imóvel, né? A gente espera que ali entre essa idade, entre 40 e 50 anos, ela esteja num imóvel que ela desejaria, ou perto disso, não tenha mais essa despesa, aí falando de planejamento, né? A pessoa não está muito preocupada com o carro, porque ela já mais ou menos tem ali entre 40 e 50 o carro que gosta. E agora sim, quantos anos tem esse guri? Quantos anos tem essa criança? Mas se você parasse para pensar, olha, eu tenho 40, 45 anos, quero comprar uma apólice vitalícia. A gente vai ter que fazer uns cálculos. Mas pensa que se você achatar o prazo de um pagamento de um seguro vitalício, você não paga juros para a seguradora, mas você também achata o prazo de pagamento, que significa que se você for comprar R$ 1 milhão, você vai pagar em torno de 450 mil em 10 anos, ou seja, 10 parcelas de 45 mil. Parece um absurdo, mas se você viver até os 100 anos, você pagou 450 mil para a seguradora e um dia esse 1 milhão que você acabou de comprar, você terminou de pagar em 10 anos, um dia você vai morrer. Que seja 80, 90, 100, você vai deixar 1 milhão da época para o teu filho. Corrigido, né? Corrigido por Sim. inflação, às vezes mais 1, mais 2% acima da inflação. Caso você queira, que aí é outro cenário que é, ou você deixa a proteção, ou simplesmente você pode resgatar o valor que você colocou. Então, de repente, sei lá, deu 75 anos, o seu filho virou cantor sertanejo, youtuber, seja lá o que for, dinheiro não é um problema para esse rapaz. E então você pega e fala, ó, eu vou pegar esse dinheiro corrigido lá na frente, era 450, virou 700, eu vou pegar esse dinheiro que vai me ajudar no meu planejamento da terceira idade. Ok. Então, mas Lu, tem muitos fatores, é difícil saber. isso. A gente faz a gente olha bastante isso no planejamento financeiro para ajudar a te entender qual, né, a melhor solução e o que faz mais sentido para você. Sim. Mas tem muitas variáveis. Tem mais uma pergunta aqui que a Provocações Financeiras está perguntando. Faria sentido um seguro para prazo curto para acidentes e doenças e não em relação à morte? Depende do cenário, mas eu gosto muito de proteções de um prazo determinado. Falando de... Vamos pegar o teu exemplo, tá? Eu não sei exatamente o teu estilo de vida, mas pensa no seguinte, que você, até os teus 60, 65 anos, é o teu período mais produtivo. É difícil depois disso, salvo algumas exceções, você continuar numa ativa com o pé no acelerador e correndo. Sabe, tem alguns profissionais que depois dos 60, 65 voam ainda, trazem muita receita, muitos negócios, mas é fora da curva. Então, se você pensar em uma invalidez até os seus 65, 70 anos, parcial, total, acidental, por doença, se você pensar o lucro cessante, que é se eu quebrar o meu braço, se eu quebrar minha perna, se eu ficar doente, se eu ficar 90 dias de molho, se eu ficar 6 meses internado, eu tenho proteções para isso nesse período produtivo crítico? Sim. Então eu recomendaria proteções de curto prazo, que seria isso. Sim, Vale a exato. pena. E é muito importante isso, né? Porque esses seguros, aliás, qualquer seguro, né? A gente tem que fazer quando a gente está bem, quando a gente, Exato. né, tem menos risco, que aí fica realmente mais em conta, né? Mais fácil, mais em conta de fazer. Então,
faz sentido sim, porque a gente, né, nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Só um Bom, nós comentário, estamos... Vivi, Sim. rapidinho, rapidinho. Eu recebi uma ligação esses dias de uma pessoa que no passado ela rejeitou o seguro. Posso falar que eu sou uma pessoa, eu faço bem o meu papel e eu deixo muito claro, né? Eu não vou jogar açúcar, não, tudo bem, se você não tem interesse. Eu vou ser sincero, porque eu já vi muitas coisas tristes nesse período vai fazer 7 anos do mercado segurador. Eu vi pessoas jovens de 32 anos, empreendedores que eram pilar financeiro, simplesmente lavar uma caixa d'água. Sabe assim, final de semana, vou mexer na caixa d'água de casa. A pessoa tem uma vertigem, cair do telhado da casa e falecer. 32 anos. E cancelou o seguro 6 meses antes. A esposa que não trabalhava, o bebê pequeno, a mãe que ele cuidava, ficaram sem proteção nenhuma. Tá? E vi outras coisas feias também já nesse mercado, de clientes em acidente de moto falecerem, jovens também, clientes que tinham um estilo de vida muito bom, que eram pessoas muito saudáveis, e infelizmente, na crise de 2016 H1N1, clientes de 37 anos falecerem grávida de H1N1. Então, você fala Sim. assim, ninguém espera essas coisas acontecerem. Então, o melhor momento de fazer é agora que você aparentemente não precisa, aparentemente está bem. Eu tive agora, ontem, um cliente falou, olha... Não, a gente vai ter, temos duas perguntas, o tempo está acabando, vou ter tá, que te tudo bem. interromper aqui, Diego, vamos ter Vai, que fazer vamos lá. mais, hein? Mas, ó, tem duas perguntas. Uma, a Renata está perguntando, quem teve câncer consegue fazer seguro de vida? Essa aí, enfim, eu posso Depende do até... tempo do câncer Isso. e do tempo que aconteceu. Se E for da mais de idade da 10 e da pessoa, idade, né? tem uma série de fatores, mas é possível sim. Tem algumas seguradoras que têm restrições, tem outras seguradoras que elas vão ser mais brandas. A gente tem que entender, mas é possível Exato. sim. Eu estou buscando fazer o meu seguro agora, né? Que já faz 7 anos do segundo câncer, então tem que esperar um tempo, né? Eu tive que esperar, né? Pelo menos 5, 6 anos aí para poder procurar as seguradoras, né? Embora também a gente tenha aí todo esse momento agora de Covid e tudo mais, que acho que é assunto para outra live. Também comentaram aqui, isso a gente pode falar sobre planejamento, sobre seguros no planejamento sucessório. Esse é um tema que precisa de uma live inteira para falar só disso, Nossa, né, Diego? sim, sim. Esse é um tema incrível. Infelizmente, menos de 10% das empresas no Brasil tem desenhado um esquema sucessório, né? Tem desenhado como seria a sucessão. Infelizmente, o Brasil é um dos poucos países que empresas familiares funcionam. Então, vamos falar sobre isso em outro momento. Isso, a gente vai marcar a próxima live na semana que vem, a gente avisa aqui vocês, vai ser na quarta-feira, 12h30, para a gente falar sobre planejamento sucessório, né? Essa parte de seguros. Na quinta-feira agora, eu vou fazer uma live com a Florência, minha sócia, e a gente vai falar também de sucessão, de testamento, esse tipo de coisa. Então, gente, todos os dias aqui, essa semana, até o final do mês, eu estou aqui às 8h30 da manhã, falando de vários temas sobre finanças, planejamento financeiro. Amanhã eu vou falar de finanças, na quinta com a Florência de sucessão, na sexta-feira eu vou falar de consórcio, que é um tema que perguntaram ontem bastante. Então, venham todos os dias às 8h30 da manhã. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós temos aí mais um minutinho aí para acabar. Diego, deixa uma mensagem rapidinho. E muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Contem comigo. Convido vocês a participarem da live da semana que vem para a gente falar sobre sucessão. Eu quero compartilhar um esquema com vocês de como seria isso se você é empreendedor. E eu quero agradecer. Contem comigo, posso ajudar, vou fazer sempre o meu melhor. E eu sei que é muito melhor sempre ter mais dinheiro, ter mais proteção do que menos dinheiro e menos proteção. Muito obrigado. Com certeza. Ótimo Obrigada, dia. gente.
Valeu, Ótimo pessoal. dia para Beijão. vocês. Obrigada, Diego. Até Obrigado, amanhã, Vivi. 8h30, Valeu. hein, gente? Valeu, Abraço. até mais. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, Beijão, tchau. valeu.